Olha essa caneca que eu acabei de fazer. Quer aprender a fazer a sua? Então vem comigo que eu vou te ensinar aqui no passo a passo. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para nossa caneca? Eu peguei aqui uma caneca, ela é de plástico, tá bom? Como é para criança, eu opto por uma caneca de plástico, tá bom? Mas pode ser de porcelana também, se você preferir. Então, primeiro você vai precisar de 18 gramas de massa preta. Vou medir aqui para vocês estarem olhando. Sova bem, 18 gramas. Sova, faz uma bolinha bem lisinha e você vai achatar ela na mesa, tá bom? Sempre com a palma da mão. Até ficar assim, com mais ou menos 4,5 centímetros. Ó, tá vendo? Agora, você vai posicionar ela na sua caneca e vai riscar aonde você decidiu colocar. Importante que não seja muito para baixo, tá bom? Tem que ter aí pelo menos meio dedinho aí para cima da caneca. Tô usando a cola branca PVA para tá colando esse biscuit na caneca, para que não venha descolar depois. Então, você passa ali a cola e espalha bem direitinho para não ter nenhuma pontinha que venha descolar depois. E coloca em umas gotinhas de cola instantânea. Aonde você posicionou, você vai colar, vai apertar e nos cantinhos ali você vai tá empurrando para ela colar bem direitinho ali nesses cantinhos para ela não soltar depois, tá bom? Ela vai ficar assim, tá bom? Agora, a gente vai fazer as orelhas, 3,5 de massa preta para cada orelhinha. O processo é o mesmo. Faz uma bolinha bem lisinha e achata ela na mesa, com a mão mesmo. Aí, um cantinho você vai achatar na mesa para ela não ficar tão redondinha, tá vendo? Faz isso nas duas orelhas. Posiciona ela antes de colar e veja mais ou menos aonde você vai colar e risca igual você riscou para outra parte. Depois que riscou, você vai passar novamente a cola, do mesmo jeito do outro, espalha bem direitinho e coloca uma gotinha de cola instantânea. E cola ali aonde você marcou que você ia colar. E o mesmo procedimento, aperta bem as beiradas dos cantinhos para não soltar depois. E repete o processo do outro lado. Vai ficar desse jeitinho, tá bom? Deixa secar um pouquinho, ressecar essa massa, tá bom? Enquanto isso, você vai fazer 2 minhoquinhas. Não pesei, porque é só pra fazer 2 minhoquinhas, é só pra acabamento, tá bom? E você vai passar um pouquinho de água aqui nesses cantinhos da orelha, entre a orelha e a cabeça. E vai posicionar essas minhoquinhas bem ali na junção. Lembrando que essa massa que a gente colou já tá ressecada, já criou aí uma casquinha. Eu deixei secando por mais ou menos aí, gente, uma meia horinha, tá bom? E aí, você vem com auxílio de um pincel, molhando, e com uma esteca, você vai passando devagar, com cuidado, alisando para tirar toda essa marcação, essa emenda que fica no biscuit, para ficar bem lisinha depois, tá bom? Faz com cuidado, com calma, qualquer coisa, pausa o vídeo, volta e repete de novo até ficar bem lisinho e você não conseguir ver o começo e o fim dessa massa que você tá colocando.
Tem que ficar bem lisinho mesmo. Depois você vai alisar com o pincel de água e deixar bem lisinho, pra tirar todas as marcas, tá bom? Agora, a gente vai abrir a massa, e aí eu coloco um pouquinho de creme Nivea na base, que a gente vai abrir a massa pra não grudar depois, tá bom? Eu sempre gosto de estar fazendo isso. Então, você vai pegar um pouquinho de massa da cor pêssego clara, uma cor pele que você tiver aí, vai sovar bem sovadinho, e aí você vai abrir ela com o auxílio de um rolinho. O meu rolinho aqui, gente, é um pedaço de cano PVC. A gente usa o que tem. E eu gosto muito dele. Até ficar nessa grossura, ó, tá vendo? Aí você vai pegar um cortador de coração, tamanho 35, e vai cortar. Vai dar ali, eu apertei um pouquinho pra ele ficar um pouquinho mais arredondado. E vai ali posicionar no nosso Mickey, no Minnie, o que você quiser que seja. Aí, você vai passar água ali onde você vai colar. Dá uma esfregadinha pra soltar essa cola que fica no biscuit. E vai posicionar esse coração que a gente cortou bem no meio, pra que fique uma bordinha preta dos dois lados. E aí, você vai posicionando, marcando aí os cantinhos, as beiradinhas, para que quando secar, ela não vire, ela não descole. Então, essas beiradinhas você tem que apertar bem, tá bom? Usa aí com auxílio de um pincel ou desse pincel modelador que eu amo de paixão. Agora, a gente vai fazer os olhinhos. Aí, com o auxílio de um boleador, a gente vai marcar ali, próximo ali do centro, e com meio centímetro de distância, você vai fazer o outro. O Mickey, ele tem os olhinhos mais alongadinhos, né? Então, a gente faz, alisa pra tirar as marcações. E deixa ressecar uns minutinhos, tá bom? Aí, com um pedacinho de massa branca, você vai medir aí no buraquinho que você fez do olho. Por isso que eu não medi, né? Porque cada uma fez de uma profundidade, de um tamanho. Então, aí você vai fazer conforme tá a sua cavidade do olhinho. Então, você vai posicionar ele e vai fazer com cuidado, com delicadeza, colocar e preencher todo esse espaço que a gente deixou aí do olhinho. Faz isso lá para os dois lados. Aí, você vai pincelar o pincel de água para emendar esse biscuit. E ele também, quando secar, ele não sair do lugar. Então, você vai passar água ali nos dois olhinhos para unir essas massas, tá bom? Alisa bastante e deixa secar por mais alguns minutinhos. Alisa bem e deixa ressecando. Agora, vamos para o focinho. São 2 gramas da mesma massa que a gente fez ali o coração. Sova bastante esse focinho e faz uma bolinha bem lisinha, tá bom? Verifica se nessa bolinha não tem nenhuma rachadura, tá bom? Se tiver, sova de novo e faça novamente o processo. Agora, você vai fazer um croquete, coloca o dedo assim, vai e vem, que ele vai formar um croquetezinho. Aí, você vai amassar com as duas pontas, tipo fazendo um triângulo. Olha, tá vendo? E depois você amassa a base dele, formando ali o focinho do Mickey, tá vendo? Essa parte do triângulo vai ficar pra cima no rostinho dele, tá bom? Ó, aí você vai posicionar, tá vendo? Essa ponta do triângulo fica bem no meio, entre os olhinhos.
Olha, tá vendo? Fica bem assim mesmo, parece que vai dar errado, mas no final dá tudo certo. Eu vou colocar um arame, esse arame aqui, ele é galvanizado, então ele não vai enferrujar, ele é o tamanho 18, tá bom? E eu vou espetar ali aonde eu vou pôr o focinho dele. E vou vir com a cola e vou espalhar essa cola na parte da base do focinho. E vou espalhar, bem espalhadinha essa cola. E vou colocar ali onde a gente tinha posicionado. Aperta bem. E com o auxílio do pincel modelador, você vai passando essa massa do focinho pro rostinho dele, ó. Pode puxar bem essa massa, que é pra ficar homogêneo e não soltar de jeito nenhum esse focinho. Vai fazendo com calma, e essa parte tem que ser com bastante delicadeza, bastante cuidado. Tem hora que eu nem respiro pra sair bem bonitinho. Vai passando por todo o contorno deste focinho. Feito isso, você vai pegar aí mais ou menos 6 gramas de massa, da mesma massa da pele, né? E vai sovar bastante, vai fazer uma bolinha e vai fazer um croquete. Um croquete com mais ou menos uns 5 centímetros de tamanho, tá bom? Vou pegar aqui a régua pra medir pra vocês verem. Ó, mais ou menos 5 centímetros. 5 centímetros, beleza? Aí, você vai posicionar no meio ali do focinho e vai erguer, fazendo tipo um sorriso, tá vendo? Aí, você vai apertar a parte das bochechas e vai pegar o pincel modelador, que tem parecendo um sorriso, e vai puxar ali essa boquinha pra baixo. Puxa. Pode ser com cabo do pincel também, essa parte, tá bom? Passa um pouquinho de água ali nessas beiras que a gente vai, com o pincel modelador, unir o focinho dele com a bochecha. Então, você vai segurar ali na parte de baixo e vai unir essa bochecha no focinho dele. Por isso que é importante essa parte do focinho, ela está ressecada já, pra você não deformar, tá bom? Cada etapa que a gente fazia aqui, espera secar, que vai dar um resultado super bacana. Então, você vai passando todo esse contorno até ele unir todinho. Faz a mesma coisa do outro lado. Agora, com o auxílio dos polegares, a gente vai fazer as bochechas dele. Vai subindo assim, ó, devagarzinho, até ficar na altura que você acha que ficou bom aí no seu, tá bom? Ó, vai subindo, tá vendo? Aí, você vai formar aí esse queixo e a bochechinha dele, certinho. Já tá com cara de Mickey e Minnie, né? Aí, ó, dando mais os últimos retoquezinhos. Se você precisar, gente, vai alisando. Quanto mais você alisar, mais bonito o seu Mickey ou a sua Minnie vai ficar aí, tá bom? Essa modelagem, você consegue fazer os dois, tá bom? Se você quiser deixar o Mickey, ele tá praticamente pronto aí. E eu achei que tava gravando, gente, não tava. Esse buraquinho aqui do focinho dele, tá vendo? Mas eu fiz ali com o cabinho do pincel mesmo, tá vendo? Só pra definir aonde que eu vou pôr ali o narizinho no focinho dele, tá? Bem simplesinho, já tá aí uma gracinha, você não acha? Tá lindo. Agora, com um pedacinho de arame, a gente vai espetar ele nesse buraquinho que a gente fez. E com um pedacinho de massa preta, não dá nem pra pesar, de tão pequenininha que é, gente, ó. Vai fazer ali uma bolinha, e vai fazer um croquetezinho depois.
pra ele ficar mais achatadinho, tá vendo? Aí você achata ele um pouquinho com o dedo, pra ele ficar, que não é uma bolinha certinha o narizinho dele. Ele é tipo um croquetezinho bem arredondado. Passa cola e encaixa ele nesse arame que a gente colocou aí, ó. Encaixa, aperta bem apertadinho pra ele não sair de jeito nenhum, tá? Ó, como tá ficando. Vou só dar uma ajeitadinha aqui nessa covinha, tá vendo? Essa covinha aqui, eu vou apertar um pouquinho e vou alisar com o dedo, ó. Tá vendo? Olha que gracinha que tá ficando o nosso Mickey. Muito bom. Depois aí de uns 30 minutinhos, gente, que já ressecou aqui, eu vou fazer aqui Vou pintar aqui a boquinha dele com a tinta preta, tá? Tinta PVA preta. E você vai pintando com cuidado todo o contorno aí da boquinha dele. Enquanto essa boquinha seca, vamos pintar os olhinhos. Então, com o boleador, eu tenho aqui esse boleador aqui bem fininho, que é de manicure. Eu vou fazer uma bolinha ali no centro do olhinho dele, com muita calma, muita paciência. Prende a respiração. Se caso errar, você pode apagar com cotonete e água. Apaga, espera secar um pouquinho e faz novamente, tá bom? Faça o mesmo processo no outro olhinho, tentando deixar igual os dois lados, tá bom? Senão ele vai ficar parecendo que tá vesgo. Agora que essa boquinha já secou, a gente vai fazer a língua dele com um pedacinho de massinha rosa, ó, bem pouquinho mesmo. Vai colocar um pinguinho de cola nessa boquinha bem lá embaixo. Eu vou espalhar um pouquinho essa cola aqui. E vou posicionar essa língua nessa boquinha. Aperta, para que não solte depois. E o Mickey, gente, já tá aí. Só você fazer aí o contorninho nos olhinhos dele. E o Mickey é isso aqui. Não tem sobrancelha, tá? E se você quiser deixar como a Minnie, é só você fazer os cílios dela e pôr um lacinho aqui na cabeça dela, tá? Põe um lacinho aqui e aí vira a Minnie, tá bom? Já vou colocar aqui o meu lacinho, ó. E aí a Minnie fica assim, ó, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo, desse passo a passo, tá bom? E que vocês vendam bastante aí para Dia das Crianças tá chegando. Coloca uns bombons dentro, põe num saco bem bonito e vende bastante, tá bom? É isso que eu queria estar mostrando para vocês, meu primeiro vídeo, então perdoa aí as minhas falhas. Beijo! Se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui já o que você quer ver no próximo vídeo.
e se inscreve no canal para não perder as próximas ideias. E me segue também nas outras redes sociais, @eve_art_biscuit.